tanto a Copa Libertadores quanto a Copa Sul-Americana voltam na noite dessa terça-feira. Então aqui eu vou fazer meus prognósticos, quem eu acho que avança e quem vai acabar ficando pelo caminho. Começando pelo primeiro jogo da noite, aqui na Libertadores, a gente vai ter a partida de Grêmio e Fluminense. Aqui é uma partida que é um tanto quanto difícil de eu prever. São dois times que, por hora, ainda brigam contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá mais tranquilo, tá ali na parte do meio da tabela, em 12º colocado. Só que em compensação tem um elenco pior do que o do Fluminense. Já o Fluminense reagiu muito bem desde a chegada do Thiago Silva e a volta dos jogadores da Copa América, como o John Arias. Só que ainda assim tá na 18ª colocação, é uma situação muito complicada. Eu não sei como que o Fluminense ele vai ponderar, porque tem um jogo decisivo contra o Corinthians, que é um adversário direto contra o rebaixamento, no domingo. Só que você abdicar um pouco da Libertadores eu acho um pouco complicado, e eu acho que o Fluminense não vai fazer isso por hora. Julgando que o Grêmio ele joga esse primeiro jogo em casa, eu daria uns 51-49 pro Grêmio, mas vai depender muito de como as equipes vão priorizar a Libertadores. Eu creio que ambos vão com o time titular, mas no caso do Fluminense eu acho isso um erro grotesco, principalmente por conta da decisão que você tem no domingo. Mais tarde, ainda nessa terça-feira, a gente vai ter São Lourenço contra Atlético Mineiro lá na Argentina. Isso aqui é um confronto um tanto quanto interessante. O São Lourenço ele foi um adversário muito duro no grupo do Palmeiras, deu muito trabalho para o Palmeiras, principalmente na Argentina, e é um time muito forte em casa. Já o Galo ele fez uma excelente primeira fase sob o comando do Milito, só que agora vem passando por um período de instabilidade com o treinador argentino. Ainda assim, eu acho o elenco do Galo melhor, só que para essa partida aqui, como é na Argentina, eu daria uma chance maior para o empate. Só que ainda assim, o favorito no geral para passar na eliminatória, para mim, é o Atlético Mineiro. Agora nos confrontos aqui de quarta-feira, a gente vai ter Colo-Colo contra o Júnior Barranquilla. O Colo-Colo ele chegou aqui nas oitavas de final muito por uma classificação culposa, assim como muitos dos adversários do grupo da fase de grupos do Fluminense. Passou por aquele critério bizarro em que, por exemplo, se ganhasse o amarelo ou a mais ou a menos, o time poderia ter sido eliminado. Já o Júnior Barranquilla, ele foi o primeiro colocado no grupo do Botafogo, fez uma excelente primeira fase, inclusive meteu um 3-0 muito sonoro contra o Botafogo. Tudo bem que era um time que estava no início com o Arthur Jorge, ainda naquela transição do interino para o Arthur Jorge, mas ainda assim o elenco é um time difícil de se enfrentar. Tem o Baca, que está jogando muito, principalmente na Libertadores. Primeiro jogo no Chile, mas eu ainda assim acho que o Júnior Barranquilla vai avançar no geral. Aqui um confronto um pouco mais parelho. Peñarol, que fez uma boa primeira fase e acaba avançando em segundo no grupo do Atlético Mineiro. Já o The Strongest, que ele foi o líder em pontos, empatado com o Grêmio do seu grupo. Porém, eu vejo aqui que o Peñarol ele vai chegar com um pouco mais de força. O futebol uruguaio ele vem numa baixa muito grande há muitos anos. Só que nesse confronto contra o The Strongest, eu ainda acho que o Peñarol vai passar. Primeiro jogo é lá no Uruguai, eu aposto naturalmente na vitória do Peñarol. Aqui nós temos o principal confronto dessas oitavas de final, Botafogo e Palmeiras. O Botafogo que ele passou por uma pré-libertadores muito complicada, na fase de grupos pareceu no início que iria ser eliminado, só que chegou Arthur Jorge, mudou esse time da água pro vinho. É o líder atualmente do Campeonato Brasileiro, embora tenha um jogo a mais do que Flamengo e Fortaleza. Só que o time vem jogando um futebol muito vistoso, embora venha de uma pequena queda, principalmente por conta da queda na Copa do Brasil, mas ainda assim é um adversário muito forte, que veio com tudo para essa Libertadores. Já o Palmeiras ele vem numa queda muito perceptível, até os jogos aqui das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Desde aquele segundo jogo eu vejo o Palmeiras ele reagindo um pouco melhor, tanto que acabou de empatar com o Flamengo, jogando bem no Maracanã pelo Brasileiro. O primeiro jogo é lá no Newton Santos. Esse jogo aqui eu acho que vai ser importantíssimo para definir a eliminatória, porque o Palmeiras ele é fortíssimo dentro de casa. O próprio Flamengo ele sofreu com isso, quase tomou uma virada no confronto da Copa do Brasil. Então eu acho que para o Botafogo é importantíssimo sair com uma vitória e, se possível, uma boa vantagem de gols. Eu daria um 51-49 para esse primeiro jogo para o Botafogo, por conta do mando de campo sendo o Newton Santos. Talleres contra River, um duelo argentino. O Talleres ele acabou avançando na segunda colocação do grupo do São Paulo. É um adversário muito difícil de se enfrentar quando ele está jogando em casa. É um time que é muito bem treinado desde a última temporada, só que sofreu a grande baixa do Rodrigo Garro, que saiu do Talleres para o Corinthians.
E o River, ele é o River, é um time fortíssimo, é o principal time da Argentina que está nessa Copa Libertadores e vem com tudo para tentar quebrar essa sequência de 5 brasileiros campeões seguidos da Libertadores. Como o jogo é no estádio do Tájeres, eu daria um 51-49 para eles, porém eu acho que no geral da eliminatória vai acabar avançando o River, que tem um elenco melhor e acabou de chegar o Galhardo, né, para tentar mudar essa chavinha e o time realmente voltar a conquistar a Libertadores. Nacional e São Paulo. Aqui a gente tem um adversário que ele não vem tão bem assim como todo o futebol uruguaio, o Nacional vive num momento de grande baixa. Já o São Paulo, ele é um completo oposto praticamente. Desde que o Zubeldia chegou, o time ele basicamente mudou também da água pro vinho, assim como o Botafogo com o Arthur Jorge. E eu acho que o São Paulo é favoritaço para esse confronto, tanto no Uruguai quanto no Morumbi, principalmente no Morumbi. Para fechar a Libertadores, a gente tem o último confronto dessa ida das oitavas de final, que vai ser Flamengo e Bolívar. Esse aqui é um jogo muito interessante, na minha opinião. O Flamengo, ele é amplo favorito para passar pelo Bolívar, por todos os motivos. É um clube maior, tem um elenco muito, muito melhor do que o do Bolívar, só que o Bolívar tem a seu favor a altitude e decidir em casa. Isso aí é essencial para mim nesse confronto. O Flamengo ele vai precisar abrir uma boa vantagem de gols para não sofrer na altitude. Para mim, se o Flamengo ele ganhar esse jogo aqui por menos de 3 gols, o time ele vai passar aperto lá na Bolívia. É essencial ganhar por no mínimo de 3-0 com 3 gols de diferença para o Flamengo ele ter essa tranquilidade e não tomar um apavoro do Bolívar. Caso contrário, for uma vitória de 2-0, no pior dos casos 1-0 ou 0-0 mesmo, eu acho que o Bolívar ele tem muitas chances de aprontar para cima do Flamengo na altitude, assim como aprontou na fase de grupos. É um confronto que vai reeditar o confronto da fase de grupos, onde o Bolívar se deu melhor na Bolívia. Então o Flamengo tem que abrir o olho. Agora falando da Sul-Americana, o primeiro confronto que a gente vai ter vai ser Juan Chipato contra Racing. O Racing ele fez uma excelente primeira fase, foi líder do grupo do Bragantino, ganhando praticamente todos os jogos, quase 100% de aproveitamento. Já o Juan Chipato, ele terminou na terceira colocação do grupo do Grêmio na Libertadores, ainda conseguiu aprontar pra cima do Grêmio em Porto Alegre, só que você tem aquela questão, né, o time do Grêmio era mais fraco, tava ainda se reencontrando, muitos jogadores fora e por aí vai. E aí conseguiu eliminar o Racing do Uruguai, que estava no grupo do Corinthians, o adversário fraquíssimo, nos 16 avos de final, aquela pré-oitavas. Aqui eu vejo um favoritismo completo do Racing. O Racing ele é favoritaço para ganhar tanto o jogo de ida no Chile quanto o jogo de volta na Argentina, e é com certeza um time que vai vir forte para conquistar a Sul-Americana. Bragantino e Corinthians é um confronto que acabou de acontecer no Campeonato Brasileiro, só que a diferença é que era em Itaquera e agora vai ser na Bragança Paulista. O Bragantino acabou passando na segunda colocação no grupo do Racing, como eu acabei de falar, e teve que eliminar o Barcelona de Guayaquil, um confronto um tanto quanto complicado, naquela fase de 16avos de final. Aqui é um confronto complicado. O Bragantino, ele com certeza vai mandar força máxima, é a competição que tem grandes chances de conquistar. Já o Corinthians, ele vai mandar um time misto, isso aí já é uma informação praticamente confirmada, porque o foco do time é não cair no Campeonato Brasileiro. E, além disso, a Copa do Brasil, por exemplo, teria uma prioridade acima da Sul-Americana. E pesa para o Corinthians a mesma coisa que vai pesar para o Fluminense. Vai ter uma final domingo no Maracanã, Corinthians e Fluminense. Então, eu acho uma decisão assertiva mandar um time reserva / misto. E o Bragantino ele vai ter que aproveitar esse time reserva / misto do Corinthians. Porque se o Corinthians ganha do Fluminense, por exemplo, e arrancou um empate aqui contra o Bragantino, aí pode ser que mande um time mais forte para a volta, que é em Itaquera, e aí tentar avançar também na Sul-Americana. Rosário Central e Fortaleza. O Rosário Central ele acabou terminando na terceira colocação do grupo do Atlético Mineiro na Libertadores, e aí passou pelo aquele playoff que eu já disse, né, os 16avos de final, e vai enfrentar o Fortaleza, que passou na primeira colocação no grupo, que tinha o Boca Juniors, passou com muita propriedade, inclusive arrancando um empate histórico, gigantesco, na La Bombonera. Eu acho o Fortaleza, ainda mais por estar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e podendo assumir a ponta, eu acho que é um dos favoritaços a conquistar a Sul-Americana. É um time que vem se reestruturando, bateu na trave na temporada passada quando perdeu nos pênaltis para a LDU, e agora eu acho que o Fortaleza ele quer ganhar esse título para dar esse salto a mais como instituição mesmo. E eu acho que o Fortaleza ele é favorito tanto para ganhar na Argentina quanto no Castelão.
Só que time argentino em casa também é embaçado, então eu não me surpreenderia se o Fortaleza passasse aperto nessa partida. LDU e Lanús. A LDU ela acabou terminando a terceira colocação do grupo do Botafogo na Libertadores, e aí passou para aquela fase de 16 avos de final para chegar a enfrentar o Lanús. O Lanús que passou na primeira colocação do grupo, que tinha o Cuiabá. Aqui eu vejo um confronto que tem mais força pro lado da LDU. A LDU é um time fortíssimo, fez jogo duro contra o Botafogo e também contra o Fluminense na Recopa Sul-Americana, que teve. E eu acho que chega como favorito para ganhar do Lanús tanto no jogo de ida quanto no jogo da volta. O jogo de ida é no Equador e o da volta é na Argentina. O Lanús eu acho que tem potencial para surpreender, só que eu ainda acho que é um nível abaixo da LDU. Então eu dou favoritismo para a LDU nesse confronto. Palestino e Independente Medellín. Aqui eu tenho que ser sincero com vocês, eu não quero dar aquela de gato mestre, falar que eu entendo de tudo. Eu não tenho a mínima noção de quem seja o favorito para esses dois times, são dois times que são extremamente fracos. Eu darei favoritismo para o Palestino pelo simples fato de ter vindo da Libertadores e eu creio que tem um elenco melhor do que o Independente Medellín. Só que o Independente Medellín também fez jogo duro contra o Internacional mesmo. Então eu não me surpreenderia se eles passassem. Porém, eu tenho que admitir que eu não acompanho esses dois times, então eu não vou falar daquilo que eu não sei. Essas aqui são as impressões que eu tenho. Atlético Paranaense e Belgrano. O Atlético Paranaense ele protagonizou uma fase de grupos patética na Copa Sul-Americana e acabou ficando na segunda colocação atrás do Sportivo Ameliano. E assim, com total respeito ao Belgrano, que também avançou em primeiro aqui na Conmebol Sul-Americana, no seu grupo, o Atlético Paranaense ele tem um elenco melhor, embora não vinha numa fase muito boa desde que o Cuca saiu. Mas ainda assim, eu acho que o Atlético Paranaense ele tem plenas condições de eliminar o Belgrano. Jogo de Curitiba, favoritismo para o Atlético Paranaense para esse jogo e para a eliminatória. Por falar em Sportivo Ameliano, temos aqui Libertad contra Sportivo Ameliano. Libertad que veio da Libertadores, vai enfrentar o Sportivo Ameliano que conseguiu deixar o Atlético Paranaense, como eu acabei de dizer, na segunda colocação no grupo da Sul-Americana, só que ainda assim eu acho que era muito mais incompetência do Atlético do que mérito do Sportivo Ameliano, que tem que sim seus méritos, porém ainda assim eu acho que o Libertad é um amplo favorito para esse confronto e provavelmente vai eliminar o Sportivo Ameliano e avançar de fase. E se na Libertadores o grande confronto é Botafogo e Palmeiras, aqui na Sul-Americana o grande confronto é esse, Boca Juniors e Cruzeiro. Boca Juniors, com toda a sua grandeza, acabou ficando em segundo colocado no seu grupo, ficou atrás do Fortaleza, como eu disse anteriormente, e conseguiu eliminar com muita dificuldade o Independente Del Valle naquela fase de 16 avos de final. Não é o melhor time do Boca, só que é o Boca Juniors e o jogo de ida na La Bombonera. E do outro lado a gente tem o Cruzeiro que ele vem numa crescente gigantesca desde que o time foi vendido, depois da boa reestruturação que o Ronaldo fez, para chegar o Pedrinho BH. E com todo o investimento dele, fazendo diversas contratações, o Cruzeiro ele melhorou absurdamente, um trabalho maravilhoso do Seabra. O time ele tá brigando para G4 e se brincar até um título ali no Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ser mais pro G4. E vem jogando um futebol muito bom, com destaque para o Matheus Pereira. E eu acho que o Cruzeiro aqui, ele é favorito nessa eliminatória, principalmente porque decide no Mineirão, onde não perde há muito tempo. Como o jogo de ida é na La Bombonera, o Cruzeiro ele pode se complicar, o Boca Juniors ele é muito forte em casa. Porém, eu acho que se o Cruzeiro ele souber administrar esse jogo de ida, ele vai ser mais favorito ainda para avançar no confronto. O Cruzeiro ele joga um futebol muito melhor do que o do Boca Juniors. E eu acho que o único trunfo que o Boca Juniors realmente tem é a La Bombonera. Se o Boca ele não fizer com o resultado nesse jogo de ida, vai se complicar bastante para a eliminatória. Meu palpite, Cruzeiro passa. No mais é isso, essas aqui são as minhas previsões para esses confrontos aqui, tanto na Libertadores quanto na Conmebol Sul-Americana. Naturalmente, no decorrer da semana, eu vou fazer a análise dos confrontos, um para um, o que eu achei. E no mais é isso. Se você puder deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. É isso, e até amanhã. Você sabe que os vídeos são diários, né?